Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. A você que nos acompanha pelas mídias sociais da Paróquia São Sebastião, de Anápolis, Goiás, paz e bem. Este momento é um momento de reflexão sobre a liturgia da palavra celebrada aos domingos. Neste, iremos celebrar a solenidade de Todos os Santos, dia 1º de novembro, domingo. Nesta liturgia, veremos que a santidade é a vocação de toda a humanidade. Na realidade, é a verdadeira vocação a qual todos nós somos chamados. E o caminho da santidade, veremos que ele passa pelo programa de vida realizado por Jesus e expresso no Evangelho através das bem-aventuranças. Mas antes, na primeira leitura, a liturgia nos convidará a dar graças a Deus pela multidão incontável de homens e mulheres que alcançaram a santidade e estão no reino definitivo. Renovamos, portanto, a nossa esperança de alcançarmos essa graça, apesar das tribulações do presente momento. Se a santidade é o destino de todos, é pelo fato de que somos filhos de Deus, como nos vai dizer a segunda leitura. Isso significa que a santidade já está em nós. Vejamos mais de perto a liturgia da palavra. A primeira leitura dessa solenidade de Todos os Santos é tirada do livro do Apocalipse, capítulo 7. Nesse trecho, que vai do versículo 2, com uma interrupção, até o versículo 14, podemos destacar 2 pontos. O primeiro, resistência e fidelidade. O segundo, a fraternidade universal realizada em Cristo. O livro do Apocalipse, geralmente, nos faz lembrar de um sentido equivocado de destruição e tragédia, quando, na verdade, Apocalipse significa revelação. E o propósito do livro do Apocalipse é nada mais, nada menos do que animar as comunidades cristãs localizadas na Ásia Menor, atual Turquia, que eram perseguidas pelo imperador Domiciano. O autor do livro do Apocalipse usa de um gênero literário próprio para transmitir essa mensagem de esperança. Logo, o objetivo do livro é, ao mesmo tempo, transmitir essa mensagem de esperança em meio às tribulações, em meio às perseguições realizadas pelo Império Romano e, ao mesmo tempo, denunciar a crueldade do poder opressor. Na leitura deste domingo, é reservado a nós um trecho que nos fala da vitória final de quem persevera na fidelidade ao amor do Senhor. Aquele que, em meio às tribulações, permanece fiel a Jesus, ele alcança a vitória final. Veja que este está no caminho da santidade, pois mesmo em meio às provações, ele permanece fiel a Jesus. Por isso os cristãos, neste trecho, como também em outros, mas nessa leitura, são chamados de servos. Mais do que isso, eles são marcados pela força e pela resistência, porque eles trazem em si a marca na fronte, que para a igreja, que já na igreja primitiva significava o batismo cristão, a força do Espírito Santo. Enfim, a marca na fronte identifica o jeito de ser cristão no mundo. A imagem também dos 144.000 significa a multidão dos fiéis de Cristo, ou seja, todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. É agora
o novo Israel que está agora contemplando o reino de Deus definitivamente. É a imagem dos santos, é a imagem dos mártires. Trata-se da fraternidade universal realizada em Cristo, ou seja, toda a humanidade é contemplada pela sua obra de salvação. A salvação destina-se a todos. Também nessa primeira leitura, vemos o símbolo das vestes brancas que são lavadas no sangue do Cordeiro. Trata-se de simbolizar a vida nova que o batismo representa. Batismo que revela ao mesmo tempo, através desta veste branca, a alegria e a pureza de se configurar a Cristo, de se ir assimilando, se assemelhando cada vez mais a Cristo, porque é isto que o batismo permite, tornar-nos alegres e puros junto a Cristo. Também temos a imagem das palmas, que significa a vitória daqueles que, permanecendo fiel a Jesus em meio às aprovações, resiste e é vitorioso. As palmas simbolizam a vitória em Jesus. Portanto, a grande tribulação nos revela as dificuldades que todos os cristãos têm de praticar as bem-aventuranças, ou seja, de colocar em prática o projeto de Jesus Cristo, de colocar em prática, e melhor do que isso, de aceitar a obra redentora de Cristo, mesmo em momentos de dificuldades. Enfim, a imagem que a primeira leitura, tirada do Apocalipse de São João, nos mostra é a imagem de uma ação litúrgica onde ocorre o louvor por contemplar a Deus definitivamente, isto da parte dos santos e dos mártires, e também agradecimento pela presença de Deus em meio às tribulações do mundo. A segunda leitura encontra-se na carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Também é um texto dirigido às comunidades cristãs da Ásia Menor, atual Turquia. O contexto desta carta nos mostra que ideias e doutrinas vindas de fora do círculo cristão estavam ameaçando a unidade da fé cristã naquela comunidade. Portanto, a carta nos traz uma notícia muito boa, uma notícia de alegria esperançosa, que é o amor de Deus, que traz ao mesmo tempo o direito de sermos chamados filhos de Deus ainda neste mundo, ou seja, nessa história. Diz-nos a carta: vede que grande amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Amados, desde já somos filhos de Deus. Desde já somos filhos de Deus. E essa condição de filhos de Deus nos leva e exige de nós assemelharmos cada vez mais ao amor do Pai, isto é, revelarmos e assimilarmos em nossa vida o jeito de Deus de amar. O cristão, portanto, é aquele que reflete na própria vida essa semelhança com Deus. São Paulo, por exemplo, vai nos dizer que a santidade é o exalar o bom perfume de Cristo. O evangelho proclamado é o de Mateus, capítulo 5, muito conhecido de todos nós, as bem-aventuranças. E assim ele inicia: ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los. O Evangelho das Bem-aventuranças é como que a introdução do discurso da montanha, também conhecido como Sermão da Montanha, considerado o coração do Evangelho de São Mateus,
pois é nele que está presente o núcleo do ensinamento de Jesus. Bem-aventurança e as como que a síntese daquilo que Jesus quis ensinar aos seus discípulos. É interessante repararmos que Jesus, tal como Moisés, ele vai até a montanha. Mas, diferente de Moisés, ele não recebe o ensinamento, não recebe o mandamento, mas ao contrário, ele diz o ensinamento, ele diz o mandamento, porque Jesus abre a sua boca e começa a ensinar. E as bem-aventuranças nos mostram que são situações de felicidade que o próprio Jesus experimentou. Se as bem-aventuranças constituem um programa de vida, isto quer dizer que elas revelam a maneira de viver do próprio Jesus e constitui para nós cristãos um ideal de vida. Trata-se de um texto bastante desafiador, porque ele vai na contramão dos critérios de felicidade que a sociedade de hoje nos impõe. Tomando aqui quais são essas situações ou condições de vida, isto ficará muito claro para nós. Quem são os bem-aventurados ou os felizes segundo Jesus? São os pobres no espírito, os que choram, os mansos, aqueles que passam fome e têm sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que promovem a paz. Todas essas pessoas são perseguidas, todas essas situações são situações de perseguição. E Jesus vai proclamar que eles são felizes, são bem-aventurados, mesmo que o mundo os considere como infelizes e desgraçados. Portanto, essa mensagem de Jesus é uma mensagem revolucionária, porque inverte os nossos valores da ordem estabelecida, do consumismo, do ódio, da intolerância, daqueles que não promovem a paz, para promovermos a paz. Trata-se de uma mensagem que propõe a construção de um mundo novo, que é fazer presente o reino dos céus ou o reino de Deus. Portanto, é uma mensagem ao mesmo tempo de denúncia contra as estruturas de pecado, contra aquelas estruturas que oprimem o pobre, que oprimem o estrangeiro, que oprimem o órfão e a viúva, como nós vimos no Evangelho da semana passada. Portanto, as bem-aventuranças é um caminho de santidade que o cristão tem como meta. E nesse caminho ele vai configurando a sua vida, a vida de Jesus. E o Evangelho nos mostra que o cristão, quando assume esse caminho das bem-aventuranças, trilha pelo mesmo caminho de Jesus, que é o caminho da perseguição. Mas esse não é um motivo para se entristecer ou ficar com medo, mas ao contrário, Jesus convida a alegrar-se na perseguição, porque é justamente a perseguição o critério que dará prova de que se é fiel a Jesus. O Evangelho termina assim: alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Será grande a vossa recompensa nos céus. E que bonito a liturgia da primeira leitura, mostrada por nós no livro do Apocalipse, dos santos e mártires que louvam e agradecem a Deus porque o contemplam na glória. Essa é a imagem da primeira leitura, aquela liturgia celeste onde os santos e santas, mártires
e anjos louvam e agradecem a Deus pelo seu amor, pelas maravilhas que Ele realiza a nosso favor. A liturgia de Todos os Santos também nos convida a reforçarmos a nossa adesão num caminho concreto de santidade, ou seja, num caminho cuja manifestação se dá através das nossas práticas de justiça, das nossas atitudes de amor, de um comportamento verdadeiramente próprio de filhos e filhas de Deus, marcados pelo Espírito Santo no batismo. É nossa missão, é necessário que nós, enquanto cristãos, manifestemos esta marca de Deus em nós, a marca do testemunho do amor de Deus, de que somos filhos e filhas amados por Deus e que, mesmo em meio às tribulações dos tempos atuais, em meio à pandemia, em meio a discursos de ódio, de intolerância, em meio às injustiças deste mundo, nós possamos exalar o bom perfume de Deus na humanidade. Que na liturgia deste final de semana possamos pensar muito na santidade a qual Deus nos chama a viver já neste mundo, porque somos filhos e filhas amados por Deus. Fiquem com Deus e até o próximo sábado para refletirmos, para meditarmos a palavra de Deus neste momento de palavra e fé. É você que nos acompanha? Fique à vontade para enviar a sua mensagem, seja através do WhatsApp ou das outras mídias sociais da Paróquia São Sebastião. Reze conosco, medite conosco, será uma alegria receber a sua mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.